nós vamos usar o Logos, que o Logos é mais fácil de trabalhar. Algumas coisas no Logos que eu ainda não aprendi direito, e com o BibleWorks eu trabalho também bem, mas para a gente agilizar um pouco o processo, vocês entenderem, depois a gente vê como vocês vão poder fazer isso usando os recursos bíblicos que vocês têm. Então, voltando aqui, estabelecendo aqui a questão da exegese. Primeiros passos. Tá? Quais são os primeiros passos que nós vamos trabalhar? A primeira coisa é escolher um texto. Já que nós estamos trabalhando com uma lista, vou colocar uns bullets aqui. Tá? Escolher o texto. Escolhido o texto, existe uma preparação inicial do texto para a gente poder trabalhar. O que consiste essa preparação inicial? Em primeiro lugar, a delimitação da perícope, que é nada mais, nada menos do que descobrir os limites do texto. Para isso você vai usar de marcas editoriais. Lembram das marcas editoriais? Vocês vão olhar como é que as diversas Bíblias modernas fazem essa delimitação, onde elas cortam, onde elas começam, onde elas põem os títulos e tal. Mas essas marcas editoriais modernas não são necessariamente as melhores. Você pode usar a dica das antigas, que são aquelas marcas que os primeiros estudiosos da Bíblia, os maçoretas, os humanistas, quando se fala do Novo Testamento, Erasmo de Roterdã, as comissões críticas de análise do texto, como saiam. Então, essa preparação inicial do texto, a gente vai... ok? Então, o primeiro passo aqui, o primeiro deles é a escolha do texto, e com o texto escolhido, a gente vai tentar fazer a delimitação do texto, ok? Segundo passo. Então, escolher o texto, a preparação inicial. A segunda coisa, fazer a crítica textual. O que é crítica textual? A crítica textual é basicamente a leitura do aparatos críticos. No caso, nós estamos falando do Antigo Testamento, né, do AT, das Bíblias, das chamadas edições críticas. Vamos pegar um texto narrativo. Vamos pegar aqui algum texto do ciclo de Eliseu. Um texto ali em Eliseu que me deixa muito curioso. Eu nunca consegui pregar sobre esse texto, que é aquele texto do Machado. Até hoje eu só ouvi pregações alegóricas sobre esse texto. E não me deixa satisfeito. Eu gostaria muito de pregar sobre esse texto, mas eu, sinceramente, então vamos trabalhar um pouquinho com ele e de repente a gente pode aprender alguma coisa juntos aqui. A gente tem aqui, de certa forma, já uma divisão feita aqui pelo editor dessa Bíblia, de Strong. Tá bom? Tá vendo? Eliseu faz flutuar o machado. Esse ciclo de Eliseu, ele tem vários... um relato de um milagre. Então, disse serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água.
Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Como é que vocês pregariam sobre esse texto? Os liderados estavam dando ordem para o líder. Eu acho que ele estava contrariado aí, por isso que ele estava falando um pouco. Né? Ok. Então você pegou aí a perspectiva de uma... você usaria esse texto para ser um texto que fale acerca da correta postura da liderança perante os seus subordinados. Ok. Então nós temos aí, vamos botar isso lá no nosso brainstorm. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Então vamos lá. O texto é 2 Samuel. Segundo Reis. É mais fácil a gente fazer assim. Ó. A gente copia. Volta para lá. E ao invés de fazer isso aqui, a gente simplesmente copia o texto. Né? É mais interessante. Tá, não tem espaço aqui, vamos arrumar um espaço aqui. Tem espaço suficiente. Né? Tá grandão, enorme e tal, vamos diminuir isso aqui. Ok? Aí eu quero criar uma moldura para ele. Ele fica bem bacaninha aqui. Cria a moldura. Depois de criada a moldura, eu vou pedir dar um zoom ali. O texto fica bem na nossa cara. Ok? Bom, o que mais? Então, a primeira perspectiva de uma mensagem que nós tiraríamos com essa leitura seria, conforme ele diz aqui, a postura do líder frente aos liderados. Ok? O que mais que a gente pode dizer sobre esse texto? Uma necessidade, né? Necessidade. Então, milagre. Então vamos lá, já deu até um tema aí. Você até já deu para mim o tema. Se a gente pensar em termos de tema, a gente pode dizer aqui o milagre como resposta à necessidade. Tema bom, hein? O que mais? O cuidado com o material que não pertence. Com o que não é seu. E cuidado com a igreja que não pertence, cuidar com dela. Então, cuidado. Aí você já... Peraí, vamos lá. Você já está até desenvolvendo o tema. Então, cuidado com o que não é seu. Por exemplo, a igreja é de Cristo. Cuide bem dela. O que mais? Só a igreja? O que nós temos? Então, o que temos é de Cristo. Cuide bem do que possui. Porque ele cuida de você. Porque ele cuida de você. Porque ele cuida de você. Já está com um sermãozinho presbiteriano aí. 3 pontos. Tem uma coisa legal aí também. Que é Deus cuidar
de algo que aparentemente não é nem tão... Deus se preocupa com o que parece insignificante. Deus se preocupa com o que parece insignificante. Mas é uma situação assim que... Porque na verdade no texto ali, ele não está nem o que perdeu, ele não está nem preocupado tanto com o machado, mas sim de ter perdido o machado do outro. Porque talvez se fosse dele, ele não ficaria, ai meu Deus, perdi o machado. É por ser do outro. Ai meu Deus, perdi o machado do outro. Porque era do outro. Ai Senhor, quero emprestar. Né? Machado, né? Sempre podia ser uma tecnologia. Então, aí Quantos tem uma motosserra? Eu não. Eu estou precisando de um. Machado a gente até tem. Eu, por exemplo, quando falei sobre isso, eu tinha um machado em casa. Mas eu não tinha motosserra. Mas com certeza você conseguiu. Então, pode conseguir uma. Não, você pode de repente comprar uma. Talvez não seja tão barata, não fácil, mas. Tem que lembrar que os discípulos. Pode até pegar emprestado. Cair dentro do rio. Então não ande com coisas emprestadas perto do rio. Cuidado, né? Com as coisas dos outros. Ó, tudo isso está muito interessante, mas todos estes sermões, todas essas mensagens, nós poderíamos dizer chamá-las de mensagens que a pergunta aí é a seguinte: é isso que o texto diz? O texto diz que a postura do líder frente aos liderados tem que ter uma postura bem pensada e tal. É por isso que esse texto está na Bíblia? O texto diz que o milagre o milagre sempre vem em resposta a uma necessidade? Eu devo esperar um milagre em resposta à necessidade? Justamente. Não, mas tem um cuidado de Deus. Tá, então, ao invés de um milagre, vamos colocar aqui, vamos pegar uma outra possibilidade que alguém colocou aí. O cuidado de Deus é uma resposta à necessidade do homem. Lá em Maricá, o estacionamento cada vez pior. Muito caro, muito. Eu, às vezes, antes de chegar à loja do meu sogro, eu falo assim: Senhor, arruma uma vaga para mim ali. Eu faço isso toda vez que eu E muitas vezes eu chego e um cara sai e eu olho. E aí? Não é algo que eu posso dizer, um milagre. Mas não pode ser um mimo de Deus, um cuidado de Deus com seus filhos. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Está bem na fila com Deus. Não, tem muitas vezes que não. Mas, cara, tem muitas vezes que não. Mas não é todas as coisas. Tem um fio de cabelo, não cai por a permissão dele. Tá, e no dia que todo mundo for cristão, como é que vai ser? Vocês querem ver uma coisa interessante? Deixa eu, só para a gente ver. Note o que nós estamos fazendo aqui com o texto. Nós estamos lendo o texto em português e estamos tentando tirar algumas ideias do texto. A maioria das ideias que vocês colocaram são ideias que eu, sinceramente, eu não vejo claramente no texto. São ideias até que você poderia usar esse texto como ilustração dessas ideias. Mas você não poderia basear uma mensagem dessa nesse texto. Tem uma outra coisa, que para Deus até o machado vai flutuar. Que ferro, né? Mas olha só, o Graham Fife Domingues e sinais de trânsito. Vamos ver se eu acho isso, porque isso foi um negócio que foi muito discutido na época. O senhor está falando assim, não acha, tendo em vista que a leitura do texto não está clara que aponta esse pensamento, esse entendimento? Espera um pouquinho só, eu já respondo a sua pergunta. O texto, eu posso estar enganado, né? Mas a gente olha assim, não tem muito contexto, né? Ele não tem contexto. Na verdade, o contexto desse texto, ele governador de São Paulo. Foi um candidato falando sobre... não, mas ele foi
ele foi candidato a presidente também na época do Collor. Eu acho que foi sim. Na época do Collor. E houve eu estou querendo ver se eu acho. Não, infelizmente. Que foi uma notícia que deu muito o que falar, porque ele não sei se foi o Afif ou se foi um candidato que era evangélico. Eu não tenho certeza se é o Afif, mas era um candidato que era evangélico. E ele deu como prova da ação de Deus que quando ele estava com muita pressa e ele tinha uma avenida onde tinha muito trânsito e muitos sinais, ele pedia a Deus, acho que foi do estado de São Paulo mesmo, ele pedia a Deus e Deus ia abrindo os sinais e ele só pegava sinal verde e tal. E aí um repórter, muito malandro e tal, disse para ele o seguinte: então, senhor candidato, o senhor pretende resolver o problema do trânsito de São Paulo com oração? Porque, de fato, se esse critério de milagre for aplicado a todos, aliás, esse é um dos conceitos de justiça, é um conceito filosófico de justiça. O que é justo? Justo é tudo aquilo que, se você quer para você e pode aplicar a todo mundo, é justo. Se é algo que você quer para você, mas não pode ser aplicado a todos, não é justiça, é injusto. Tá. Deus ouve as minhas orações quando eu peço para Ele uma vaga de estacionamento. Se todas as pessoas que rumam para a cidade, em quantidade muito maior do que as vagas que existem, pedirem a Deus ao mesmo tempo uma vaga de estacionamento, seria razoável esperar que Ele atendesse a todos? Aí se Deus julgar pela necessidade. Às vezes é a necessidade pedida, eu não consigo. Pois é. Então, claro, eu acho interessante que nós pensemos que tudo que nós temos, tudo que acontece com a gente tem algum propósito, e eu concordo com você. Mas isso é o tipo da coisa que você pode contar como exemplo, mas você não pode pregar como uma lição geral, uma verdade geral. Então, voltando lá no nosso estudo aqui, que nós estamos, a gente está tentando entender aqui os passos exegéticos, tá? Então, a gente viu aqui que nós descobrimos o texto e tal, depois a gente faz uma crítica textual, que é tentar ver, na verdade, a crítica textual é basicamente descobrir se a cópia que eu tenho nas mãos, que eu tenho hoje, é fiel aos autógrafos originais. É descobrir se não houve alteração aí com o tempo. Ok? Então, basicamente, isso é a crítica textual. O próximo passo nosso aqui é fazer, já que eu já fiz a delimitação da perícope e a crítica, agora eu vou fazer a segmentação da perícope. O que é a segmentação? É dividir. Claro. Essa descoberta aí da forma do fiel. Como é que a gente faz isso na prática? Tá, na prática já fizeram com nós. Colocando seria, vamos lá, qual é o processo? Vamos pensar no processo todo, né? Vamos pegando aqui, aproveitando isso aqui, até para. Oi? Por exemplo, ver o texto original. Textual, PPT, está aqui. Fases preparatórias da análise do texto. Basicamente, em 3 palavras, tá? Só para ficar mais simples. A crítica textual, ela é uma análise dos manuscritos existentes. Uma comparação entre esses manuscritos.
depois de ser feita a comparação, descobrir as diferenças que são chamadas de lições ou leituras diferentes. Então, há diversas leituras de um mesmo texto. Descobrir. Aquilatar. Gostaram dessas palavras? O que é aquilatar? Pesar Não, vamos lá. Descobrir o peso de cada... Descobrir o peso de cada lição. Qual lição é a preferível? Qual leitura é a preferível? É a leitura do texto maçorético, é a leitura da Septuaginta, é a leitura da Vertus Latina, é a leitura do texto consonantal, é a leitura da Peshita, é a leitura das traduções siríaca, copta e tal. Então, essa aquilatação, né, essa avaliação, ela tem critérios muito técnicos que aí, basicamente, aplicam-se as regras de avaliação do valor de uma lição. Essas regras são basicamente 5, se eu não me engano. O texto mais breve é preferível ao texto mais... A leitura mais breve é mais do que a longa. Se você tem uma variante curta e uma variante longa, em geral a variante curta é a preferível. Por quê? Porque segundo Westcott Hort, que foram os caras que desenvolveram essa teoria, é mais provável que o copista aumente o texto do que ele corte. Ao errar, ele pode duplicar as palavras e tal. Ele pode até omitir, mas a omissão é mais rara do que o acréscimo. Ok? A segunda regra é de que o texto mais difícil, aquele que apresenta mais problemas, é preferível ao mais simples. Então, se há um texto que diz, por exemplo, que Deus incitou Davi a pecar. É um texto complicado, como Deus incitou Davi a pecar. Então está lá, um outro texto, uma outra lição desse mesmo texto que diz assim: o diabo incitou Davi a pecar. Aliás, isso existe. Não é bem lições diferentes, mas na leitura horizontal, na comparação horizontal entre Crônicas e Reis, se eu não me engano, Reis diz que quem incitou Davi a fazer o censo foi Deus. Crônicas. Não, é o contrário. Crônicas diz que foi... Não, Reis diz que foi Deus. E Crônicas diz que foi o diabo. O consenso é de que a expressão de dizer Deus incitou Davi a fazer algo errado é tão forte que provavelmente o cronista quis amenizar e dizer, não foi bem o diabo, Deus permitiu. Então, mas isso foi antes do exílio? Foi escrito e depois... Tem uma série de teorias. Tem uma série de... Sim, tem uma série de teorias acerca disso. Uma série de teorias. O que eu estou querendo mostrar é que para o Scott Hort, se você tem dois textos diferentes e um apresenta mais problemas teológicos, de leitura e tal, provavelmente o copista tentou consertar. Ok? Uma outra coisa é que os textos que vêm de famílias mais confiáveis, que têm a tradição de serem mais fiéis ao original, em geral têm precedência sobre os textos que vêm de famílias ou de grupos de manuscritos que mostram uma certa lassidão, uma certa falta de cuidado ao trabalhar o texto. Uma outra regra de Westcott Hort também é que as lições que provêm são mais antigas ou são mais importantes, em geral, têm precedência sobre as menos antigas, as mais novas. Esse processo todo, tecnicamente, seria
feito por nós. Esse processo é chamado de a preparação do aparato crítico de uma edição crítica. A gente tem do Antigo Testamento basicamente 3 edições críticas. A gente tem a Bíblia de Kittel, que está na terceira edição, se eu não me engano, está para sair a 4ª edição, Bíblia de Kittel. A gente tem que é a Bíblia Sacre, alguma coisa assim. A gente tem a versão bíblica Stuttgartense, que é considerada uma das mais fiéis e tal. A boa notícia é que esse serviço já foi feito por milhares de especialistas no decorrer. Existem comissões que trabalham a vida inteira, existem estudiosos que trabalham a vida inteira sobre um único texto, sobre uma única perícope. E tudo isso está resumido, eu estou falando das teses do Westcott porque as teses deles foram aplicadas ao Antigo Testamento. Então, a teoria de Westcott e o texto grego do Novo Testamento. Isso se chama manuscritologia bíblica. Então, se a gente disser que a Bíblia não foi transmitida como um livro comum, a gente vai ter que ou dizer que é como o Alcorão, que foi ditado pelo arcanjo Gabriel, diretamente por ouvido de Maomé, ou dizer com Joseph Smith que foram preservados por anjos. Então, eu concordo com esse Westcott. O meu desafio para vocês é vocês pegarem esse texto que nós estamos lendo aqui. Eu posso até... tá aqui. Isso aqui é o que eu ia mostrar para vocês, mas dá uns minutinhos ainda dá para a gente mostrar. Fases preparatórias da análise do texto bíblico. Os passos preparatórios, a gente precisa reconstituição da forma original do texto mediante a crítica textual, a tradução pessoal provisória do original, a escolha entre as traduções e uma primeira orientação. Então, a reconstituição do texto original é aquilo que é chamado de crítica textual. Os textos eles existiram originalmente nos seus autógrafos. Depois, esses textos foram sendo copiados e até que chegou nas mãos dos estudiosos que tiveram que fazer uma comparação dessas cópias e tentar descobrir que nós não temos mais os autógrafos originais. Então, existe uma maneira de eu descobrir pelas cópias se é fiel ao original. Eu costumo dizer que foi uma bênção a gente ter perdido os originais. Porque se nós tivéssemos os originais hoje, quem é que garantiria que aquele original é original? Como nós temos cópias das cópias, 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 vindas de vários lugares diferentes, de várias épocas diferentes, nós podemos supor que houve um texto original e ao comparar essas cópias, nós podemos chegar muito próximo do texto original. Hoje, a maior parte dos estudiosos tem cerca de 95 a 98% de certeza com respeito à Bíblia. Eu diria o seguinte, do texto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo, 95 a 98% desse texto, a grande maioria dos estudiosos podem dizer com absoluta certeza que são iguais aos originais. Graças a esses caras que não acreditavam que eram iguais. Esses caras fizeram de tudo para provar que era diferente e acabaram descobrindo o quanto eles eram iguais. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, que pegou o texto que veio de Bizâncio, né, da queda de Constantinopla, e ele recebeu muitas cópias em grego e tal, e ele fez a primeira edição crítica da história, ele foi o primeiro crítico textual, ele descobriu 30.000 variantes. Hoje existe muito mais do que isso. Só que, hoje, praticamente são pouquíssimos textos disputados. Quase ninguém mais tem dúvida sobre o que é original e o que não é. Então, esse trabalho já foi feito. O que a gente tem que fazer num trabalho de exegese, que foi a sua pergunta? A gente tem que mostrar que a gente leu o resultado desse trabalho. Essa leitura é feita através do aparatos críticos, que no texto hebraico é aquela parte embaixo cheia de códigos indecifráveis, que não são tão indecifráveis assim, cada um deles tem um significado, você tem que aprender a ler aquilo ali. Tá?
Então você tem o texto da Bíblia original, os manuscritos existentes, as edições críticas que fizeram a crítica textual, e hoje nós temos as traduções. A teoria das origens é o seguinte: a partir da invenção da imprensa, o texto grego era transmitido em manuscritos. Os autógrafos dos escritos se perderam. No entanto, o que chegaram a nós foram cópias ou traduções, em parte, muito antigas. Os manuscritos hoje que nós possuímos vão desde 130 depois de Cristo até o século XVI. Os principais são os papiros do início do século III e 2 grandes códices do século IV, isso do Novo Testamento. Do Antigo Testamento nós temos a Septuaginta, o texto massorético, pois é, o texto consonantal, a Vulgata Latina, as versões que existem em siríaca, várias versões, o Pentateuco Samaritano e, a partir de 1947, os manuscritos do Mar Morto. Basicamente são esses textos que nós temos. O Novo Testamento tem muito mais coisas. Ao lado das testemunhas diretas, nós temos também testemunhos indiretos. Por exemplo, textos que existiam na época de Agostinho e que se perderam depois. Mas Agostinho fez uma cópia deles nos seus livros. Então são citações dos pais da igreja. Então, por exemplo, não existe nenhum texto original ou cópia tal dos livros de Papias. Mas o que existe é citações de Papias nos textos de Eusébio, a história eclesiástica, e em outros textos de pais da igreja. Então nós somos capazes hoje de reconstruir quase todos os livros de Papias somente com as citações que se fizeram dele nos livros antigos. Ok? Isso acontece também com a Bíblia. As variantes, elas podem vir de lugares diferentes e tal. Como o tempo está acabando, eu vou parar por aqui. Não existem manuscritos perfeitamente, existem erros de traduções, às vezes existem erros involuntários e erros voluntários. Tá? Então, basicamente é isso aqui, ó. Hoje nós temos lá na frente, depois de sucessivas cópias e tal, e isso é o que se chama crítica textual. No trabalho de exegese, o que a gente tem que fazer é apenas mostrar que nós fomos ler e que os problemas que porventura possam haver naquele texto, nós chegamos a uma conclusão com algum dos autores e tal. O texto aqui é Jó 42, é o último capítulo da confissão. Esse texto aqui, olha. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. No hebraico está escrito assim, ele está falando, de repente, é como se ele dissesse para Deus: escuta-me, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Isso aqui, ó, pois havias dito, não tem no texto original. Isso aqui é uma tentativa do tradutor de explicar a existência desse versículo no meio de uma conversa humilde de Jó com Deus, um arrependimento de Deus. Eles te conhecia só de ouvir e tal, arrependimento de Jó, desculpe, não é de Deus. De repente ele diz para Deus: escuta-me, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Esse escuta-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu responderás, aparece, na verdade, num outro texto de Jó. Não, basicamente o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse texto aqui, a maioria dos estudiosos acha que isso é um erro de copista. Ele, sem querer, ele copiou um texto da conversa de Deus para com Jó, da bronca que Deus deu em Jó a partir do capítulo 38, porque Deus disse para Jó assim: Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu perguntarei e você vai me responder. Então, na verdade é uma frase de Deus para com Jó, que veio parar no capítulo 42 por um erro de copista e foi preservado nas cópias. Então hoje
A maioria dos estudiosos concordam. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que esse versículo não está na Bíblia. Não está ali naquele texto. Ele vai estar lá no rodapé. E está essa explicação. Esse texto é claramente uma glosa. Porque não combina com o discurso. Ele não combina. Não tem sentido.